Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que privilégio é estarmos na casa de Deus essa hora. Pensaram já nisso? Gente, é um privilégio imenso. E nesse ritmo de agradecimento a Deus, e como posso dizer, é uma escolha. Esse privilégio também é uma escolha, concordam comigo? Então, eu convido a todos a cantarmos juntos, assim como a gente está, o hino Se Ele Não For o Primeiro. Que Ele seja o primeiro em nosso coração e em nossa vida. Amém? Um dia de esperança, de lembrança, um dia de descanso. É dia de esperança, de aliança com o nosso Deus. Amém? Da forma como estamos, convidamos vocês a cantar conosco o Dia de Esperança.
por nos trazer aqui mais uma vez, agora ao iniciar o teu santo dia. Nós te pedimos que teus anjos se façam presentes aqui conosco e que tudo que ocorrer seja para a honra e glória do teu santo nome. Obrigada pela semana que passamos, pelas bênçãos e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós somos gratos e também queremos continuar na tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quem chegou e viu que aqui na frente hoje está bem lindo? E eu quero saber quem quer participar da beleza que está esse púlpito. Ninguém quer? Ai, ufa, pensei que eu ia ter que levar tudo para mim isso aqui. Então faz uma coisa. Dá uma baixadinha e vê se não tem nada escondido aí embaixo de vocês. Tem 10 envelopes espalhados. Abre o envelope e vê o que está escrito aí. Tem 10 envelopes. E aí, te deu bem, não? Bah, a mãe já vai poder fazer uma comida saudável, hein? Vamos lá, tem mais 9 envelopes. O que está escrito aí? O que tem aí no teu? Um bolo. Olha aí, ó. E o teu? Olha aí, ó. Quem mais? Olha aí. E o teu, Rosane? Não, pode ficar. Quem mais? Quem mais? Quem foi o sortudo que ganhou um agradecimento pela presença? Alguém ganhou aí um agradecimento pela presença? Não. Mas tem brinde solto por aí ainda. Ah, é para aquele lado? Ó, estão dizendo aqui no meu ponto que é para aquele lado. Ninguém quer ganhar brinde essa noite. E aí, tio Telmo, o que tu ganhou aí? Ó, já tem a janta. Mais alguém? Ó, esse guri tá com sorte hoje, hein? Eu tinha 2 ajudantes, uma eu vi que acabou de fugir. Fica aí, fica aqui no cantinho. E tu agora fica aqui no outro cantinho, já que a minha outra ajudante fugiu. Não, desce. Desce e fica no cantinho ali embaixo. Agora eu vou pedir ajuda dos colaboradores, dos universitários. E aí, isso, fica aí. Agora as pessoas vão vir aqui e vocês entregam o brinde, tá bom? Ó, vocês receberam uma palavrinha na chegada? Então ainda tem chance. Tem chance, vamos lá. Vamos começar? Essa aí é a primeira sorteada já? Assim de cara? Então quem é uma pessoa que está com conforto? Não tem. Todos os papéis foram entregues? Ó, as meninas da recepção estão dizendo que todos os papéis foram entregues, então o conforto deve ter ido no banheiro. Não tem, pode sortear outro, ó, o conforto não quis ganhar. Banana! Vai lá, entrega um brinde pro moço. Vamos lá, o próximo. 8 remédios. Quem tem aí os 8 remédios? Ricardo, estão ganhando todas hoje. Próximo. Amizade. Aê, vem Bernardo, pega teu brinde. Próximo. Vôlei. Quem é o jogador aí? Olha ali, ó. O próximo tu entrega, hein, Gigi? Leveza.
Esse tá com a Marli. Cadê a Marli? Ela disse assim, faltam uns quilinhos para ficar leve. Eu vi ela dizer isso, hein? Vai lá, Gigi, entrega para ela. Para ela beber bastante água. Isso, ela ajudar ela a ficar leve. O próximo. Caminhada. Quem vai caminhar até aqui? Gilney, vamos lá. Entrega para ele. Próximo. Segura. Futebol. Quem é o jogador? A tia Sema, jogador, olha ali, ó. Próximo. Vitalidade. Ah, mas essa família tá com sorte, tá igual a família do pastor aqui, hein? Ah, entendi. Próximo. Bom sono. Quem gosta de dormir? Cadê o bom sono? Mas é marmelada isso aí. Não, não pode ser verdade. Outro. Água. Ó, vamos lá. Vai lá, Sami. Próximo. Satisfação. A tia Holanda lá atrás, ó. Alguém leva para ela. Alimentação. Lá no cantinho, ó, Sami. Lá no cantinho. Próximo. Música. É o teu, tia Avelina? Ali, ó, a tia Avelina lá atrás. Tu vai entregar esse agora? Tá. Qualidade. Ninguém tem qualidade? Lá atrás, ó lá, ó. Entrega lá para ela o livro. Vocês já têm esse livro? Deixa eu ver. Saúde nua e crua. Tem já? Tem. Então dá um bolinho para eles aqui, ó, Gigi. Dá um bolinho para ela. Esse livro eles já têm. Alegria. É da Sami? Tá sortuda, hein, Sami? E o próximo? Esperança. Ó, viu? Ainda tem esperança de ganhar. Mas a esperança deveria ser a última, mas tem 2 ainda, hein? Vamos lá. Quem ainda não ganhou tem chance. Vontade. De novo. Puxa, vamos comer só bolo, porque o bolo é o livro. O livro? Tá, então leva lá o livro para eles lá, Gigi. E o último agora, mas não menos importante, saúde. Olha aí, ó. Sobre isso que nós estamos falando. Lá, ó, para a tia Michele, um bolo. Lá atrás, ela vem vindo buscar ali, ó. Isso aí. Quem não ganhou não foi dessa vez. Sintam-se confortados, porque eu também sou pé frio, nunca ganho nada. Mas todos ganharemos conhecimento nessa noite. Então, vou convidar o Ricardo para assumir o posto, para compartilhar mais um pouco conosco do conhecimento dele. Boa noite. Quem está vindo pela primeira vez aqui nessa igreja, que nunca veio aqui? Tem alguém? Tem? Sua primeira vez? Legal. Nete, dá um pãozinho de presente para ele. Atrás de você ali, ó. Levanta, levanta, levanta. Se eu comer esse pão, aí eu não vou dar desfalque na casa do Levon a partir de amanhã. Então, estou distribuindo. O bolo de banana eu vou ficar porque a Nete gostou. Da ideia de comer um bolinho amanhã no café da manhã. Mas o pão tá bonito, viu? Eu fiquei com vontade. Mas ela falou, não, dá para alguém que está vindo a primeira vez, com certeza. Bom, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente. Só para eu conhecer quem não estava ontem à noite. Deixa eu ver as mãos. Ok. Nossa, bastante, né?
Isso quer dizer que tinha muita gente que veio ontem e não voltou, sinal que não gostou. Porque, estou perguntando porque ontem nós fizemos uma introdução sobre o assunto, falando a respeito do que é saúde, refletindo sobre os pilares da saúde, físico, mental, social e espiritual. Hoje nós vamos trabalhar um conceito da questão de que nós precisamos observar o nosso estilo de vida por causa da epigenética, um aspecto importante. Mas para quem não veio ontem, uma boa notícia, né, pastor? Eles vão ter acesso depois nessas informações, né? É só falar com o pastor depois que eles vão dar um jeito de passar para vocês aí um link, alguma coisa assim, para eles poderem assistir, né? Ótimo. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do ambiente. Mas vamos começar falando a respeito da genética. Quando ocorre um processo de concepção, lá no útero da mãe, é a união de um gameta feminino com um gameta masculino, o óvulo e o espermatozoide, e forma a primeira célula, uma célula que a gente chama de diploide, que tem a quantidade total de cromossomos, que são 46. Ali você tem então um ovo sendo formado. Essa primeira célula vai sofrendo divisões, mórula, blástula, até que forma o embrião, e ele vai se desenvolvendo dentro do útero da mãe. Só que algo que é interessante é que a união desses dois gametas, o masculino e o feminino, traz um histórico genético do pai e da mãe embutido. Hoje já existem muitos testes genéticos que têm sido feitos por aí. Eles são bem interessantes a respeito do risco que você tem para doenças, a respeito muito da sua alimentação e das alergias alimentares. A genética é uma ciência muito interessante. Começou lá atrás com Mendel, quando ele começou a fazer aquelas experiências com vários vegetais, mas o mais famoso ficou a experiência das ervilhas, né, as verdes, amarelas, rugosas, lisas e assim por diante. Quando você olha para esses cromossomos que formam ou que estão no núcleo de todas as nossas células, são 46 cromossomos. 2 deles responsáveis pela determinação do sexo do indivíduo. Se for um duplo X, nasce uma menina. Se for um X e Y, nasce um menino. E é assim. Ou nasce menino, ou nasce menina. Não tem coluna do meio. Depois a gente vê umas coisas acontecendo por aí, mas é assim. Duplo X menina, XY menino. O Y, quem doa na formação do bebê é sempre o homem, ou seja, o homem é o responsável pela determinação do sexo do bebê, o gameta masculino que determina o sexo do bebê. Só que sobrou outros 44 cromossomos. Esses outros 44 cromossomos que sobraram, eles são chamados de cromossomos autossômicos, e eles determinam todas as nossas características. Todas. Sejam as características físicas, cor de pele, cor dos olhos, cabelo. Se você, por exemplo, tem o lóbulo da orelha aqui preso ou separadinho, se você, por exemplo, consegue dobrar a sua língua e fazer esse desenho assim com a língua. Minha filha, por exemplo, não consegue fazer isso. Ela diz que ela é a única da sala que não consegue fazer assim, ó, com a língua. Aí eu perguntei, você consegue fazer assim, filha, virar a língua ao contrário? Aí ela falou, nem dobrar eu consigo, quanto mais virar ao contrário, né? Isso tudo são características genéticas. Alguém aqui, por exemplo, quando come brócolis, sente o amargo do brócolis? Alguém? Aqui, ó. Isso daqui é um gene recessivo. Poucas pessoas têm. Quase ninguém sente o amargo do brócolis. Todo mundo fala, não, mas o brócolis não é amargo. Para você é. Questões genéticas. Estão embutidas dentro desses 44 cromossomos. Mas o histórico também de doenças vem ali nesses 44 cromossomos. Isso quer dizer que se você nasceu numa família de pessoas que têm problema cardíaco, você tem um risco aumentado para ter problema cardíaco. Mas isso é uma certeza, sim ou não? Não. Ontem eu disse uma frase, e essa frase, na verdade, é o título do assunto de hoje à noite, que é: genética não é predestinação. Não é porque você nasceu numa família de um cardiopata ou de cardiopatas que você vai ter cardiopatia. Uma vez, eu estava no consultório e a Rose, que era a nossa secretária, trouxe um paciente, era o primeiro paciente da manhã. 8 horas da manhã, ele se senta na minha frente e joga uma pasta com um calhamaço de exames dentro, em cima da mesa, e diz assim: eu sou hipertenso,
Minha mãe é hipertensa, meu pai é hipertenso, meus irmãos são hipertensos e eu já tenho até sobrinho com hipertensão. Veja o que você pode fazer aí por mim. Aí eu olhei para ele e falei assim, bom dia. Cara, a primeira consulta, ele nem de bom dia tinha dado, ele já contou todo o histórico dele. Aí ele falou, não, desculpa, nem te cumprimentei, né? Eu falei, mas já contou o histórico. E começamos a conversar a respeito das prováveis causas de uma hipertensão. Comecei a dizer para ele como que estar acima do peso sobrecarrega o trabalho do coração e isso favorece o risco para você ter uma hipertensão. Falamos a respeito do sedentarismo e o risco da hipertensão. Falamos sobre a questão da insônia e o risco para a hipertensão, o nível de estresse elevado e a hipertensão, o consumo exagerado de sódio e hipertensão. Ou seja, fomos passando por vários aspectos que causam a hipertensão. E aí chegou um certo momento, ele deu um tapa assim na mesa e disse, já chega. Eu falei, já chega do quê? Ele falou, não, já chega, você já me convenceu. Eu falei, te convenci do quê? Você já me convenceu que a minha hipertensão realmente é genética, herdei todos os maus hábitos da minha família. Ou seja, ele havia entendido que o maior peso para ele ter hipertensão não era o que ele tinha recebido de carga genética, mas era o ambiente que ele foi criado. Aquele ambiente adoeceu o pai e a mãe, os filhos viveram naquele ambiente, todos tiveram hipertensão, os sobrinhos, filhos dos seus irmãos, estavam no mesmo ambiente e também já estavam doentes. Ou seja, existe um peso diferente do ambiente em cima da genética que nós herdamos. O que nós herdamos são cromossomos, a gente chama isso de genótipo. A manifestação do genótipo é o fenótipo, é aquilo que se expressa, é aquilo que a gente vê. Mas existe uma condição que é o ambiente, chamado de epigenética, onde esse ambiente ele tem um peso enorme em cima dos cromossomos que nós recebemos. Se o ambiente for favorável, as doenças vão se manifestar. Se o ambiente for desfavorável, muitas vezes as doenças não conseguem se manifestar. As doenças são como um interruptor, aonde você liga e desliga genes e permite que as doenças se manifestem. Dependendo do ambiente, você desliga genes dos seus cromossomos e esses genes desligados evitam que você desenvolva doença. Já em outras circunstâncias, dependendo do ambiente, você liga alguns genes e são justamente os genes que acabam desencadeando as doenças. O peso do estilo de vida que você tem é muito grande na determinação de doenças herdadas. Quantos por cento das doenças que nós herdamos geneticamente vão se manifestar? Depende do ambiente. E se ele for desfavorável para a doença, ou seja, se a gente sabe que a obesidade favorece a hipertensão, se você estiver controlando o peso, se você sabe que insônia favorece a hipertensão e você está controlando sua qualidade de sono, criando um ambiente desfavorável para a doença, quantas doenças herdadas são possíveis evitar? Querem arriscar um valor? Chuta aí. De toda doença genética herdada, quantos por cento você pode evitar? 89. Praticamente 90, né? Excelente informação, não é? De cada 100 doenças herdadas, 89 delas poderiam ser evitadas. Boa notícia ou não? Sim. Mas aí uma pergunta. O que é preciso para evitar essas doenças? Criar um estilo de vida saudável. E aí eu quero falar para vocês sobre os 3 tipos de medicina que existem. O primeiro tipo de medicina que existe é uma medicina preventiva. Quem deveria fazer medicina preventiva? O governo. O governo deveria incentivar as campanhas de conscientização da população para evitar que a população fique doente. Medicina preventiva deve ser feita pelo governo. Pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelas secretarias de saúde. E aí eu pergunto para vocês, estão sendo feito esse trabalho de medicina preventiva? De conscientização da população? Você já assistiu a alguma propaganda na televisão falando assim, coma mais fibra, porque fibra vai ajudar a funcionar melhor o seu intestino, aumentar a produção de serotonina intestinal, você vai ser mais feliz, vai alimentar as bactérias intestinais, vai aumentar a sua imunidade. Já viu alguma propaganda assim?
não é feito conscientização da população. Durante 2 anos da minha vida, eu tive a oportunidade de ser professor na Universidade Federal de Brasília, na UNB. Eu era responsável por 6 disciplinas. Uma delas era a disciplina de atendimento das gestantes de alto risco, no HUB, que é o Hospital Universitário de Brasília. Eu chegava na universidade às 6 horas da manhã, às 7 começava a atender e ficava atendendo das 7 da manhã até a 1 da tarde, junto com as alunas, fazendo atendimentos de gestantes em risco. Se vocês começam a escutar as histórias que eles vêm trazendo, que essas mulheres vêm trazendo, é assustadora as condições. Paciente que engordou 40 quilos durante um período gestacional de 9 meses, é muito peso. Um dia, conversando com uma paciente, foi questionado a ela qual era a alimentação que ela tinha. Quando ela terminou de dizer a alimentação, eu falei assim: sua alimentação está muito monótona. Era muito repetitivo, quase não tinha variedades, não comia nada de fruta, não comia salada, não comia vegetais refogados. Basicamente era arroz, feijão, ovo, macarrão com batata, combinação perfeita, né? Muito carboidrato. Triglicerídeo dela lá em cima, colesterol alto, ganhando muito peso durante a gestação e com diabetes gestacional. Só isso, pouca coisa. Aí eu perguntei para ela assim, eu falei, você recebe algum incentivo do governo nesses programas? Ela falou, sim, recebo. E eu falei, e você usa esse dinheiro para comprar comida? Aí ela disse, sim. E o que vocês compram? Ela falou, geralmente a gente compra biscoito. Eu falei, nunca pensou em comprar frutas e verduras? Ela falou, já pensei, mas meu marido disse que a gente tem que comprar o que dá sustância. Eu falei, sustância. O que seria a sustância? Será que seria um nome diferente para pança? Né? Tem gente guardando sustância. Porque só carboidrato só engorda, não nutre. E aí eu disse para ela assim, eu falei, olha, você precisa de algumas vitaminas e minerais, precisa da fibra presente nesses alimentos. Ela falou, mas se eu deixar de comprar o biscoito e comprar isso, eu não vou ficar com carência? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, em que mundo que eu vivo ou em que mundo que ela vive? Você percebe como a população quase não tem instrução? Não tem. Vocês são instruídos. Diante dessa população, vocês têm muita instrução. Talvez ainda não façam as melhores escolhas com relação à questão alimentar, mas instrução vocês têm. Mas tem boa parte da população que não sabe absolutamente nada. É igual aquele texto da Bíblia que não conseguem discernir entre a sua mão direita e esquerda. Medicina preventiva tem que ser feito, não é feito. Quando eu estava fazendo o estágio em nutrição, ainda na faculdade, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, a gente trabalhava com a população mais carente. A gente fez alguns trabalhos junto, eu e as minhas amigas de faculdade, né, porque só tinha menina na minha sala, eram 55 alunos, 5 homens e o restante só mulher. E aí a gente fez alguns trabalhos de conscientização na unidade básica de saúde que a gente estava atuando, né? E a gente começou a perceber como que a população era carente de informação. Não é trabalhado medicina preventiva. E se não é trabalhado medicina preventiva, as pessoas vão adoecer. E se elas adoecem, elas precisam agora do segundo nível da medicina. Qual seria? A medicina curativa. Ou seja, agora, se eu não prevenir e adoeci, eu preciso agora da solução para o problema. Aí essas pessoas procuram agora os médicos. E quando elas procuram os médicos, normalmente o médico pergunta para ela o que você está sentindo. E ela vai contar quais são os seus sintomas. E baseado naqueles sintomas, o médico vai fazer o quê? Vai oferecer para ela o quê? Um remédio. Uma vez eu recebi uma paciente, a gente começou a conversar, e aí eu falei assim, qual é o motivo da nossa consulta? Ela falou assim, é porque eu descobri que eu estou pré-diabética, porque eu não estava tomando metilformina. Eu falei, como é que é? Um médico disse que eu estou pré-diabética porque eu não estava tomando o remédio. Então você ficou diabética porque você não estava tomando
um remédio? Ela falou, não, é estranho, né? Eu falei, bastante. Alguém fica doente porque não toma remédio? Ou a gente toma remédio porque está doente? Não existe como você inverter o trocadilho como Tostines. Lembra do Tostines? Tostines comem mais porque é fresquinho? Ou é fresquinho porque come mais? Uso o remédio porque estou doente? Ou fico doente porque não uso o remédio? Dá para trocar? Não. O problema é que quando você pergunta quais são os sintomas, o paciente vai te relatar aquilo que ele está sentindo, de dor, de sofrimento, quais os problemas. E quando ele dá um remédio para tratar os sintomas. Mas em algum momento foi perguntado quais eram as causas do problema? Se investigou o problema? Você quer ver um exemplo? Uma pessoa chega muitas vezes num psiquiatra, e aí o psiquiatra pergunta, como que você está se sentindo? Olha, eu estou angustiado, estou muito ansioso, estou estressado, estou isso, estou aquilo e tal, não sei o quê. Então usa esse remédio. Aí você sai de lá com uma bula de um remédio. Só que quando você pensa em doenças psiquiátricas, problemas emocionais, se você fizer o uso do remédio, você vai tratar os sintomas e vai melhorar. Mas as causas não vão embora. Elas vão continuar lá. E vai chegar um momento que o seu corpo vai parar de reagir àquela medicação. Não sei quanto tempo vai levar, nem sei qual foi a classe, de repente, de antidepressivo que o médico passou, se foi um antidepressivo tricíclico, se foi um inibidor da recaptação seletiva de serotonina, se foi um inibidor da monoaminoxidase, não importa. Vai chegar uma hora que essa medicação vai parar de agir. E assim que ela parar de agir, o que vai acontecer com o problema? Ele vai voltar? Não, ele nunca foi embora. Ele sempre esteve ali. Só que você controlou somente os sintomas. O problema está lá. Agora, quem vai num psiquiatra, e muitas vezes um psiquiatra fala assim, olha, você vai tomar essa medicação para a gente controlar o seu emocional nesse momento, mas você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um nutricionista, porque a serotonina é produzida lá no seu intestino, tem que investigar como é que está a função intestinal, tem que mudar o seu padrão de alimentação, você vai ter que implementar algumas mudanças de estilo de vida, porque senão o seu corpo não vai produzir serotonina e a gente vai ter que usar esse remédio como paliativo. Já ouviu isso de alguém? Infelizmente não. Porque o nível da medicina curativa não está cumprindo o seu papel de curar as doenças. Estão tratando somente os sintomas. E você quer ver um problema? Quando um aluno entra na faculdade, eu vou pegar um aluno da área de saúde, independente de qual seja a sua área. Quando um aluno entra na faculdade, ele tem cabeça de aluno de faculdade ou ele tem cabeça de aluno de ensino médio? Ensino médio. Ele ainda não entende o que é uma faculdade. Ele não entendeu que na faculdade o professor ele cumpre mais o seu papel de professor do que o professor do ensino fundamental e médio. O professor do ensino fundamental e médio, às vezes, ele não entendeu qual é o seu papel em sala de aula. Existem dois termos em latim, que é o educare e o educere. Educare quer dizer eu educo você. Educere quer dizer eu ajudo você a se educar. O professor é um educare ou um educere? Ele deveria ser um educere. O professor é o facilitador. O professor é o que mostra o caminho, que aponta a direção, que estimula o aluno a estudar. Quem é o professor do aluno? O aluno. O professor é um facilitador. É o aluno que precisa se tornar autodidata. E no ensino fundamental e médio, isso não acontece muitas vezes. Os alunos não entendem que eles precisam andar com as próprias pernas. E aí eles querem andar com as pernas do professor. E eles vão até o fim do ensino médio desse jeito. Só que quando chega lá na época de fazer o vestibular, eles se deparam com uma realidade. Não sei nada. E aí eles precisam fazer cursinho e começar a andar com as próprias pernas. Mas eles entram com essa cabeça imatura na universidade. E eles começam a ter as disciplinas da área de saúde básica, anatomia, fisiologia, o terror, bioquímica, o pavor, histologia, embriologia. Ou seja, eles começam a estudar o quê? O corpo humano, que é o que ele vai tratar depois no futuro, não é verdade?
Só que ele passa pela fisiologia, pela bioquímica, pela anatomia, pela embriologia, pela citologia, que são as matérias básicas para entender como funciona o corpo daqueles que no futuro ele vai atender, ainda com uma cabeça de ensino médio, aonde ele entende que no final do ano ele precisa ser aprovado e não adquirir conhecimento. Ele estuda para passar e não para aprender. O passar deveria ser uma sequência do aprendizado. Mas o passar muitas vezes é o fim. Não, eu preciso passar. O aluno tem que aprender. Passar é consequência. E aí o que acontece? Esses alunos têm essa imaturidade, passam pelas matérias básicas que estudam o funcionamento do corpo. De repente, lá no 3º, no 4º ano de uma medicina, ele começa a desenvolver um grau de maturidade. Ele começa a se tornar um aluno de verdade, ou na verdade o termo seria estudante, porque aluno é quem assiste a aula, estudante é quem estuda, é diferente. Aí ele começa a se tornar realmente um estudante, lá pelo 4º ano da medicina, quando ele começa a estudar o quê? Farmacologia. Quando ele começa a estudar sobre medicamento, como que age o medicamento, quais são os medicamentos, começa a estudar o CID, as doenças e os tratamentos para as doenças. Quando ele sai da faculdade, qual é o conhecimento que ele tem? Prescrever remédio. Ele muitas vezes não foi preparado durante a faculdade para entender como funciona o corpo do indivíduo que ele trata. Mas ele foi preparado para tratar doenças e não indivíduos. Por isso ele questiona o que está sentindo e não qual a causa daquilo que ele está sentindo. E aí se prescreve medicação. Essa medicina é curativa? Que tipo de medicina é essa? Paliativa. Então esses são os 3 níveis de medicina. O primeiro nível é: adquira o máximo de informação possível para não adoecer. O segundo nível é: se adoeceu, mesmo fazendo tudo o que tinha que ser feito, tem como mudar estilo de vida e reverter grande parte das doenças que a população tem hoje. Tem muita gente que diz assim: eu sou diabético. Mentira. Tem muita gente que fala que é diabético, mas ele está diabético. Tem muita gente que fala: eu sou hipertenso. Mentira. Ele está hipertenso. Porque muitas das doenças que hoje a medicina diz que não tem cura, tem cura. O processo de reversão de doença acontece a partir do momento que você deixa de fazer as coisas erradas que fazia e dá chance para o seu corpo botar o nariz para fora d'água e começar a mostrar o que ele é capaz. Quero contar uma história para vocês. Uma vez eu recebi uma paciente, uma japonesa, chamada Yuki Nakashima. Ela chegou para mim com 62 anos de idade. Desses 62 anos, ela vinha lutando com diabetes tipo 2, já no período dos últimos 10 anos. Ou seja, com 52 anos, ela desenvolveu um diabetes tipo 2. Um ano depois que ela estava com esse diabetes tipo 2, o pâncreas dela entrou em falência. E ela começou a fazer uso de insulina. E aí ela se tornou uma paciente diabética tipo 2, dependente de insulina. Já fazia quase 10 anos que ela estava usando insulina. Começamos um trabalho. Percebi que tinha muitos problemas. Ela estava um pouquinho acima do peso, mas muito pouco. Mas ela dormia muito mal. Ela não fazia atividade física a não ser o Tai Chi Chuan, que é uma prática japonesa de exercícios onde trabalha muito a questão da respiração e alongamento. Ela tinha vários problemas com relação ao padrão de alimentação, problemas emocionais e carências inúmeras de algumas vitaminas. E aí nós começamos, junto com o endocrinologista que eu trabalhava à época, Dr. Sidney Signorini Jr., começamos a fazer algumas mudanças. Ele começou a fazer a correção de algumas vitaminas, eu de outras. Começamos a trabalhar a mudança do estilo de vida dela. Ela começou a fazer musculação, depois de muita insistência.
Aí ela veio com o resultado da bioimpedância depois de um tempo que estava fazendo musculação. Eu olhei, não tinha melhorado nada. Aí eu falei assim, Yuki, você está fazendo musculação? Ela falou, estou. Eu falei, não. Ela falou, claro que eu estou. Eu falei, não, você está brincando nos aparelhos. Academia não é playground. Você não vai para a academia para brincar em aparelho, você vai para a academia para fazer exercício. Você já viu gente sair da academia sorrindo? Se saiu sorrindo, tem alguma coisa errada. Academia, você não sai de lá sorrindo. Academia, você tem que sair de lá com as pernas bambas, você tem que sair com a cara dizendo, poxa, estou sofrendo. Porque quem sai da academia sorrindo, brincou. A academia não vai para se brincar. Você tem que sair de lá literalmente acabado. Você tem que deixar tudo que você tem lá. Você está trazendo alguma coisa de volta. Tem que ser as dores da academia. Entendeu? E aí eu falei, o que? Você está pegando muito leve? Falei, você tem que malhar de verdade. Você tem que treinar de verdade. Aí ela falou, mas é muito pesado. Eu falei, sem peso não tem resultado. E o que? Você precisa ganhar músculo. Além disso, ela tinha uma osteopenia e osteoporose. Eu falei, você tem que ganhar músculo, Yuki. O músculo vai proteger seus ossos. O músculo vai fazer com que você aumente o gasto calórico do seu corpo. Você vai usar mais carboidrato, vai precisar usar menos insulina, porque as suas células vão expor os receptores de insulina mais facilmente. Você vai melhorar muito se você ganhar músculo. E aí ela começou a treinar direito. E aí, com 63 anos de idade, ela começou a ganhar massa muscular. Aumentar a massa muscular. Olha que legal. O que aconteceu foi que depois de 3 anos que a gente começou a fazer o trabalho com ela passou mal um dia. Ela passou muito mal. Ela teve uma crise de hipoglicemia. A glicose dela caiu para 39. Ela quase entrou em coma. Foi de ambulância para o hospital. E aí me procurou. Logo que ela recebeu o alta do hospital, me procurou na clínica e falou, olha o que aconteceu. Ela falou, minha glicose caiu para 39. Eu falei, 39? Eu falei, você aplicou mais insulina do que deveria? Ela falou, não, a mesma coisa. Eu falei assim, seu pâncreas voltou a produzir insulina. Ela falou, como assim? Meu pâncreas morreu faz 13 anos. Eu falei, se ele morreu, eu não sei, mas ressuscitar, ele ressuscitou. Ela falou, mas pode? Eu falei, normalmente não, mas a gente precisa oferecer as condições para o corpo mostrar o que ele é capaz de fazer. 13 anos depois que ela havia começado a usar insulina, o pâncreas dela voltou a trabalhar. Isso não é mérito meu. Mas o que é interessante é que eu falei para ela assim, eu falei, o que? Marca a consulta com o Sidney, ele vai precisar tirar a insulina de você. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Aí ela marcou a consulta, cheguei um dia na clínica, ela já estava lá, porque como ela fazia o Tai Chi Chuan todos os dias pela manhã, ela chegava cedo para as consultas, e o Sidney chegava sempre um pouco mais tarde. Eu começava a atender às 8 e ele às 9. E aí eu cheguei na clínica às 8, ela já estava lá na recepção. Eu falei, é hoje? Ela falou, é hoje. Eu falei, eu quero saber essa história depois. Ela falou, pode deixar que eu marco para contar. Ele atendeu ela. E ela não precisou me contar. Ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito. O consultório meu ficava na porta aqui, a dele ficava bem em frente, praticamente, do outro lado do corredor, assim. Ele saiu do consultório dele depois de atendê-la, bateu na porta, eu estava atendendo, ele nunca fez isso. E eu trabalhei 10 anos com ele. Foi a única vez. Eu estava em atendimento, ele abriu a porta assim, eu olhei e falei, oi Sidney. Eu falei, é a paciente da insulina. Ele falou, não sei que mandinga que você está fazendo, mas eu tive que tirar a insulina dela. Aí eu pensei, não é uma, são 8. Lembra os 8 remédios? Que saiu justamente o papelzinho para mim? Pois é. Isso é estilo de vida. Aí eu, conversando com ele um dia lá na Copa, na clínica, eu perguntei assim, eu falei, Sidney, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa época ele era o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu falei, diabetes tem cura? Diabetes tipo 2 tem cura? Ele falou, olha, como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu diria que não. Mas baseado no que nós estamos experimentando aqui na clínica, eu diria que sim. O grande problema é que nós herdamos potencial para o desenvolvimento de doenças. E elas se manifestam porque nós deixamos um ambiente favorável. Às vezes a gente cria um ambiente tão favorável para a doença que eu não tenho que esperar ela vir bater a porta e dizer aí, tem alguém aí? Você vê a doença passando, vem em mim que eu estou facinho. Você convida a doença. Nós precisamos nos conscientizar
do estilo de vida que estamos vivendo. Existem pequenos ajustes que precisam ser feitos. Grave essa outra frase. Pequenas mudanças geram grandes resultados. Eu nunca precisei virar a vida dos meus pacientes de perna para o ar para eles começarem a ter resultados. Eu sempre precisei fazer pequenos ajustes. E é isso que nós precisamos nos conscientizar. De que existem princípios básicos estabelecidos por Deus para que a gente tenha vida e vida em abundância. O nome 8 remédios que eu recebi, eu prefiro usar o nome 8 princípios. Porque remédio é uma coisa que veio antes da doença ou depois da doença? Depois. E esses princípios foram dados por Deus desde o Éden. Então não pode ser chamado de remédio, porque doença só veio depois do pecado. Então o termo correto seriam 8 princípios de vida. 8 princípios de vida. São básicos, mas fazem muita diferença. Ar puro. Respiração é algo essencial para a vida do ser humano. Todos nós respiramos, senão não estaríamos aqui. Porém, a maioria de nós não respira da maneira correta. Quando você olha, por exemplo, para o seu pulmão ele tem um formato piramidal. Se ele tem um formato piramidal, isso quer dizer que o maior volume está na parte inferior. Toca assim no seu peito. Acha um osso que tem aí. Achou? Acha o final dele. Esse é o osso externo. Marca 2 dedos a partir do final e marca de novo. Essa região onde você está marcando agora é chamado de cartilagem chifoide. É uma região do seu osso externo. Aqui é onde começa um músculo chamado diafragma. E o seu diafragma, ele faz esse desenho. Ó. Ele sai daqui e ele vai passando pelas suas costelas e vai até essa região da sua coluna, na região lombar. Ele é um músculo que está na diagonal. Quando ele está relaxado, ele faz esse desenho. Ó. Ele empurra o pulmão para cima. Quando ele está contraído, ele faz esse desenho. E aí ele libera espaço para o pulmão se acomodar ali em cima e aumentar o volume respiratório. E normalmente quando você pede para uma pessoa fazer uma respiração profunda, o que ela faz? Ergue os ombros, não é verdade? Aí você está ocupando somente 30% do volume do seu pulmão. Sendo que uma respiração profunda é você jogar o ar para baixo. E aí você precisa fazer isso daqui, ó. Solta o ar e expande. Aí você faz uma respiração profunda. Vamos ficar em pé e fazer a respiração? Fique em pé. Só para vocês perceberem algumas coisas. Nós vamos fazer 5 respirações profundas. O primeiro passo para fazer a respiração profunda é soltar o ar. Então nós vamos soltar o ar. Pode ser pela boca, pode ser pelo nariz, não importa. Mas quando você for inspirar, inspire pelo nariz. E pense o seguinte, o ar tem que ir para baixo. Então, enquanto o ar estiver entrando, a barriga tem que expandir. E evite de puxar o ombro para cima. Tente conscientemente não puxar o ombro para cima. Claro que no final da inspiração, seu ombro levanta um pouco, mas não pode ser no início. Vamos tentar? Coloque uma mão na região abdominal, só para você ter a percepção se você está conseguindo respirar da maneira correta. Solte o ar. 1, 2, 3, inspira. Solta o ar. 1, 2, 3, inspira. Solta o ar. 1, 2, 3, inspira. Cuidado com o ombro. Solta o ar. 1, 2, 3, inspira. Solta o ar. 1, 2, 3, inspira.
Solta o ar. Pode se sentar. Quem sentiu tontura? Levanta a mão. Alguns sentiram tontura. Ok. Você que sentiu tontura, isso quer dizer que você respirou da maneira correta. Mas quer dizer que você estava respirando da maneira errada. Seu cérebro não estava acostumado com tanto oxigênio. Você teve uma hiperóxia. E ele olhou e falou, meu Deus, de onde veio tudo isso? Não estou acostumado. Eu vivo morrendo asfixiado. Nosso cérebro está morrendo asfixiado, sem oxigênio. E quando ele recebeu muito oxigênio, ele não soube como lidar. E você teve tontura. Incrível, não? Segunda pergunta. Quem bocejou? Eu vi um monte de gente bocejando. Pode levantar a mão aí. Quem bocejou? Você bocejou agora que eu vi. Eu estava vendo. Por que vocês bocejaram? O que isso quer dizer? Bocejando ele ainda, tranquilo, agora vai começar. Por que vocês bocejaram depois de fazer 5 respirações profundas? O que aconteceu? Você relaxou. Então isso quer dizer que muitas vezes durante o dia, quando eu estou tenso, eu tenho que tomar Ritalina. Eu tenho que tomar fluoxetina. Eu tenho que fazer o quê? Respirar. Sabe? Às vezes 5 respirações, 10 respirações profundas vão te trazer um grau de relaxamento que vai diminuir aquela tensão, e aí você não vai precisar usar aquele chocolate que a gente falou ontem à noite como válvula de escape. Antes de você fazer uma compra na internet, se você está sendo esses que estão comprando compulsivamente, respire 10 vezes, dá tempo do seu cérebro pensar se você precisa ou não daquilo. As nossas decisões seriam diferentes, sim ou não? Uma vez, a minha esposa, ela fazia canto erudito na Universidade Estadual de Maringá. E ela me ligou, dizendo assim, você vai me buscar? Eu falei, vou. Aí ela falou assim, já estou saindo da universidade. Eu falei, por onde você está vindo? Tu. Eu falei, como é que ela quer que eu vá buscar se ela nem me disse onde que ela está? Porque assim, para a cabeça dela, que não nasceu em Maringá e eu nasci em Maringá, só tinha aquele caminho para ir embora para casa. Para mim, tinha um monte. E eu fiquei pensando, por onde que ela vem? Aquilo me gerou um estresse. E eu saí de casa bravo. Né? Ela também deveria estar brava com alguma coisa, porque nem esperou terminar de falar e desligou o telefone. Aí eu saí de casa e eu tinha certeza que quando eu me encontrasse com ela, o que ia acontecer? A gente teria uma DR. Iríamos discutir a relação. E aí eu me lembrei que eu fico ensinando os meus pacientes a respirar, que diminui o grau de ansiedade, tensão, estresse. Eu falei, quer saber, eu vou parar o carro e vou respirar. E aí eu parei o carro e respirei. Aí saí, andei mais um pouco e encontrei ela. Aí quando eu encontrei, ela entrou no carro e a primeira coisa que ela disse foi assim, não falei que você ia me achar? Aí eu falei, realmente, você disse que eu ia te achar. Ela olhou assim e falou, você não vai brigar? Eu falei, não. Ela falou, o que você fez? Eu falei, eu respirei. Como assim você respirou? Eu falei, não fala para todo mundo que tem que parar e fazer 10 respirações, que diminui a ansiedade e tal. Funcionou. Ela também estava brava. E eu saí de casa bravo. Se os dois estivessem bravos, óbvio que não ia dar certo. Mas naquele momento, só o ato de respirar me trouxe um grau de relaxamento tão grande que quando eu me encontrei com ela, não vi motivo para discussão. A gente não valoriza as coisas simples, mas são as coisas simples que fazem diferença na nossa vida. Respirar faz toda a diferença. Alguém sofre de insônia aqui? Deixa eu ver as mãos, quem tem problema para dormir? Até que tem pouca gente. Quem tem problema para dormir, experimente hoje à noite, quando você estiver deitado na sua cama, faça essa respiração que você aprendeu. Se você quiser, coloque até um livro pesado na sua barriga, aqueles comentários bíblicos lá da nossa igreja, pesadão,
né? Coloca um desse na barriga e vai inspirar. E solta o ar lentamente. Inspira em 4, solta entre 8 a 12. Então faz assim, ó. Solte em 8 a 12, inspire em 4. Tranquilo. Vai contando mentalmente. Vai te trazer um grau de relaxamento. E talvez amanhã você chegue e me conte uma boa notícia que você dormiu melhor. Teste isso. Valorize as coisas simples que Deus deixou para nós. Além da respiração, o descanso. Respondam para mim. Sono é preparo ou reparo? Sono é preparo ou reparo? Quem acha que é preparo? Levante a mão. Quem acha que é reparo? Levante a mão. E os indecisos? Sono é preparo ou reparo? Sono é preparo. Sono não é reparo. Vou explicar para vocês. Se você abre a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, tem várias citações que diz assim: houve tarde e manhã no primeiro dia, houve tarde e manhã no segundo dia, houve tarde e manhã no terceiro e assim por diante. Houve tarde e manhã. As 24 horas foram divididas em 2 momentos. Tarde, fazendo referência a qual parte? Escura. E manhã? A clara. E quem veio primeiro? A tarde ou a manhã? A parte escura. Eles começavam a contar as horas de um novo dia a partir de qual momento? Do pôr do sol. Então, se um dia começa no horário do pôr do sol, qual é a primeira atividade que você faz? Dormir ou trabalhar? Dormir. Não sei que você seja médico, igual o Marcelo que está lá no plantão. Primeiro ele vai trabalhar, para depois dormir amanhã. Mas, percebe que antes do trabalho, vem o descanso. Então é complicado. Como é que eu vou descansar antes de trabalhar? Então eu não estou descansando, eu estou me preparando. O sono é um presente que Deus deu para que você aproveite a sua noite de sono e acorde bem disposto para ter um bom dia amanhã. Nós temos um pensamento muito inadequado quando a gente chega e pensa assim, fala: nossa, meu dia foi puxado, hoje eu preciso descansar. O descanso de hoje é para as atividades de amanhã. O descanso do dia que você viveu até o horário do pôr do sol foi ontem. Ou seja, foi o preparo. Hoje à noite você não vai descansar você vai se preparar para. Perceberam a diferença? Constantino, no ano 321 depois de Cristo, ao se converter falsamente ao cristianismo, mudou o horário do início do dia, do horário do pôr do sol para meia-noite. Não faz sentido, né? Um dia começar no meio de uma noite. O dia tem que começar ou no início da noite, ou no início da parte clara. Tem lógica começar a contar as horas de um dia no meio, ou da parte escura ou da parte clara? Não teria lógica. Deus deixou o horário de início de um dia a partir do pôr do sol para que a gente tivesse esse conhecimento e entendesse que primeiro a gente descansa ou dorme, se preparando para as atividades do dia seguinte. Agora vocês já sabem. Então vamos lá. Repitam comigo. Sono. Já dormiram? Porque só uma parte falou? Sono é preparo. Sono não é reparo. É isso aí. E ele é dividido em 2 momentos. Às 21 horas e 30 minutos começa a primeira parte do sono, que a gente chama de regeneração. Regenerar quer dizer substituir células que estão morrendo. É o sono da beleza. Lembra que eu falei para vocês ontem à noite? 21 horas e 30 minutos é o horário ideal. É claro que nem todo mundo vai conseguir dormir às 9h30 da noite, mas a gente tem que olhar e entender o seguinte: esse é o horário ideal, então eu tenho que dormir o mais próximo possível.
Eu tenho vários pacientes que quando eu questiono, que horas que você dorme? Ele falou, às 2h da manhã. E aí nós vamos trabalhando. Alguns conseguem chegar a dormir às 11, outros dormem meia-noite. Alguns conseguem dormir às 10, mas 9h30 nem sempre consegue. Mas veja, se o cara saiu das 2 da manhã para as 11, já melhorou? Então, nem sempre eu vou conseguir trazer o paciente porque é ideal. Mas eu tenho que fazer com que o real esteja próximo do ideal. Não pode ficar tão longe. 9h30 horário ideal, durma às 2. Muito longe. Ele não vai ter condições de aproveitar o sono da regeneração. Regenerar é o sono da manutenção da vida. É o sono da beleza, é o sono da longevidade, é o sono que vai manter as coisas íntegras. Depois que você terminou o primeiro tempo de sono, isso acaba por volta das 2h da manhã, isso dependendo se você é um pequeno, médio ou grande dormidor, mas por volta das 2h da manhã, muitos de nós acordamos. Sim ou não? Quem acorda e olha no relógio e é mais ou menos 2h da manhã? Outro dia, eu acordei e fui olhar que horas que era. 2h em ponto, até fiz um print da tela do celular, 2h, porque é o horário que normalmente a gente passa do primeiro para o segundo tempo de sono. E o segundo tempo de sono é o sono da memorização. Quem aqui se considera privilegiado com a memória que tem? Deixa eu ver as mãos. Uns 5, 6. Ou seja, estou perdendo tempo. Amanhã vocês não vão lembrar nada. Por que a nossa memória anda tão ruim? Um dos motivos é justamente porque não estamos aproveitando bem a nossa noite de sono. O que é prioridade para o seu corpo? Regenerar ou memorizar? Essa está fácil. Regenerar. Porque o que adianta alguém com 40 anos, uma memória excelente, morrer? E aí está todo mundo lá no velório e fala assim, poxa, que pena que morreu, tinha uma memória tão boa. Memória boa debaixo da terra não vale nada. O seu corpo vai se esforçar para te manter vivo, nem que você perca a memória. E aí que problema que você tem lá na frente? Alzheimer, demência. Ou seja, muitas pessoas que estão desenvolvendo Alzheimer ou demência, porque o Alzheimer é um tipo de demência, cada vez mais cedo por causa da restrição de sono. Tem muitos outros motivos para o Alzheimer, mas um deles é esse. Você não tem tempo de fazer as conexões, de fazer a plasticidade neural. Os seus neurônios, eles fazem comunicação com os outros neurônios que estão próximos. Sabe com quantos neurônios um único neurônio pode se comunicar? 10.000. Um único neurônio pode se comunicar com 10.000 outros neurônios. É como se você tivesse a sua casa aqui e ela tivesse ligada a outras 10.000 casas, onde você pode ter seus vizinhos próximos de você. É um negócio brutal. Só que esse processo, ele acontece no sono da memorização. É ali que você vai consolidando a sua memória. É ali que as informações que você recebe durante o dia e vão para o seu sistema límbico, que é a memória de curto prazo, vai migrar para a memória de longo prazo, que é o córtex pré-frontal. É durante esse momento do sono que você vai fazer esses processos. Quando a gente atinge 40 anos de idade, a gente começa a sofrer de um problema chamado gliose. Ose, na ciência, quer dizer quebra ou morte. Gli faz referência ao nome de uma célula, que é um dos neurônios, que é a célula glia. Ou seja, gliose é morte de neurônios. Aí quando você faz uma tomografia do cara a partir dos 40 anos, fez com 40, fez com 45, fez com 50, você vai percebendo que vai diminuindo o número de neurônios, vai aparecendo mais espaços brancos ali. A massa cinzenta vai diminuindo. Só que os neurônios que vão morrendo, eles podem ser substituídos a sua função por essa plasticidade neural que acontece durante o sono. Mas como a gente tem hoje uma população que sofre muito com problema de insônia, nós estamos tendo muito problema. Foi feita uma pesquisa no Japão, e nessa pesquisa lá no Japão, com um grupo de idosos, eles colocaram esses japoneses para passar por desafios. Ou seja, fazer coisas que eles não estavam habituados. Aprender a dançar, aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento, a declamar poesia, a você fazer atividades que não eram comuns para você durante a sua vida adulta.
E eles começaram a passar por esses desafios. Fizeram tomografia antes, fizeram tomografia depois. Perceberam que houve aumento do número de neurônios. Aumentou o neurônio da região do córtex pré-frontal. Estímulos fizeram com que o cérebro recuperasse a atividade que havia sido perdida. E na conclusão do trabalho eles colocaram uma frase que eu achei espetacular. Uma frase que eu guardo para mim, que é a seguinte: cérebros velhos aprendem truques novos. Cérebros velhos aprendem truques novos. Incrível isso. Isso quer dizer que muitos de nós estamos perdendo a chance de construir conhecimento independente da fase da vida, porque estamos restringindo o momento do cérebro fazer essas conexões neuronais, essa plasticidade neural, substituindo os neurônios que estão morrendo. Por isso a população está sofrendo muito com Alzheimer, demência. Complicado, né? 66% da população brasileira sofre de insônia. Isso quer dizer que de cada 3 brasileiros, 2 dormem mal. Problema. A gente poderia continuar trabalhando aqui todos os princípios. Eu falei só o ar puro, falei o descanso, poderíamos falar sobre a água, poderíamos falar sobre a alimentação, luz solar, sobre temperança, sobre esperança. Mas a Morgana, ela lançou uma enquete lá no Instagram da igreja, e algumas pessoas fizeram algumas perguntas. E ela vai fazer essas perguntas agora, para a gente finalizar respondendo essas perguntas. Tá certo o horário aqui? Tá, né? 8h40 agora? Então vamos fechar o assunto de hoje à noite, porque essas perguntas, eu já dei uma olhada assim por alto, são perguntas que fazem parte, né, de coisas que nós falaríamos aqui sobre estilo de vida, mas aí eu quero responder justamente as perguntas que foram feitas. Porque nós estamos falando sobre ambiente, sobre o estilo de vida que nós levamos. E precisamos entender que as dúvidas de vocês são mais importantes do que o assunto que eu estou trazendo. Porque as dúvidas, se elas forem respondidas e você conseguir colocar em prática essa mudança, isso já vai fazer a diferença no seu estilo de vida. Já vai fazer com que alguns genes que de repente estavam ligadinhos ali para você desenvolver uma doença sejam desligados. E aí você evite o aparecimento de doença. Vai fazer com que algumas doenças que de repente hoje fazem parte dessa comunidade, deem tchau para essas pessoas e elas possam reverter esse quadro de doença. O que a gente precisa é tirar o nosso nariz fora d'água e deixar o nosso corpo dizer o que ele ainda é capaz de fazer. Vamos lá, Morgana, o que nós temos aí de pergunta? Proteínas na alimentação vegetariana ou vegana. Veja só. Agora acho que funcionou. Quando a gente fala a respeito de proteína, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem 5 funções. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso, as funções da proteína, para você entender o tamanho da importância dela. Anote aí se você quiser, aproveite. 5 funções de proteína. Função número 1 da proteína, construção de tecidos. Ou seja, se faltar proteína, não ocorre renovação de células. Com falta de proteína, eu entro em envelhecimento precoce. Então, eu preciso de proteínas para construir novas células. Função número 2 da proteína. Função hormonal. Eu tenho várias proteínas que cumprem função de hormônios. Por exemplo, os hormônios da tireoide são proteicos. A insulina é um hormônio proteico, o GH é um hormônio proteico. Eu tenho muitos hormônios no meu corpo que são hormônios à base de proteína. Terceira função da proteína, função enzimática. Lá no colégio a gente sempre ouvia aquela frase do professor, né? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Ou seja, todas as enzimas que nós temos que ajudam no processo da digestão, por exemplo, dos nutrientes que comemos, são proteínas. Todas as enzimas que atuam a nível bioquímico dentro das nossas células são proteínas.
Essas enzimas são as enzimas que vão quebrar, por exemplo, uma glicose para produzir os compostos derivados dessa glicose e gerar o ATP, que é a nossa molécula de energia. Nós temos ali uma proteína, né, que participa desse processo de produção de energia também, chamado de ATP sintase, é uma enzima. Ou seja, toda enzima é uma proteína. Quarta função importante das enzimas para nós. Ó, já passamos por qual? Já esqueceram? Primeira, construção de tecido. Segundo, função hormonal. Terceiro, quarto, função de transporte. As proteínas, elas transportam nutrientes. Por exemplo, quando você faz um hemograma, ali no hemograma tem a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que transporta o oxigênio. Ela é uma proteína do tipo quaternário. São 4 novelinhos de lã unidos entre si, e ali no meio tem um átomo de ferro onde se liga o oxigênio. Então as proteínas realizam transportes. Por exemplo, o LDL, que é aquela fração do colesterol, o nome dele em inglês é Low Density Lipoprotein. Ou seja, ele é uma lipoproteína. É uma proteína que transporta gordura. Isso é o colesterol. Essa fração do colesterol é uma proteína que está transportando gordura, mas low density quer dizer que ele tem uma densidade, né, baixa, é uma molécula grande e circula lentamente na corrente sanguínea. É aquele tipo de colesterol que, quando está alto, gera risco cardiológico. É o tal do logo Deus leva, né, o LDL. Perigoso. Aí tem o outro, que é o que o pessoal costumeiramente diz que é o que faz bem, né, que é o bom, mas se ele estiver baixo ele não é bom, é o hoje Deus livra. Vocês não vão esquecer nunca mais. Então, assim, ó, as proteínas, até agora já vimos 4 funções. A quinta função da proteína é a seguinte: ela tem a função de produção de energia. Só que não é a função básica dela. Ela vai servir como uma fonte de energia se eu ficar muito tempo em jejum, fizer lá, né, um jejum muito prolongado e meu nível de glicose cair, eu vou precisar usar o músculo como fonte de proteína, mas não é esse o papel. Então, agora, entendendo como que proteína é importante, você precisa saber quais são as fontes de proteína e como combiná-las. Veja só, numa alimentação vegetariana, a gente vai excluir carne, queijo, leite e ovos, que são fontes de proteína. E quais serão as nossas fontes proteicas, então? As leguminosas. Todo grão que der dentro de vagem é uma fonte de proteína. Então, os feijões, todos eles, né? Por exemplo, você pega lá o feijão carioca, que eles chamam de carioca, aquele marronzinho, ele tem 6 gramas de proteína em 100 gramas de feijão. O feijão preto tem 9 gramas de proteína em 100 gramas de feijão. Ele é um pouco mais proteico, o preto, né? Aí você pega lentilha, ervilha, soja, tremoço, amendoim, tudo que for grão produzido dentro de vagem e for comestível, ele serve para nós como uma fonte de proteína. E as quantidades variam muito. Falei os feijões ali entre 6 a 9, grão de bico é por volta de 9, lentilha é 7, ervilha é 6, né? O tremoço é 15, a soja é 25, o amendoim é de 22 a 25, a proteína texturizada de soja, que não é uma coisa tão boa para se comer direto, mas para comer 1, 2 vezes na semana, ok, é 50 gramas de proteína em 100 gramas, porque sobrou só a proteína, tirou o óleo, concentrou. Então veja, eu tenho todos os grãos como fontes de proteína. Mas eu tenho 3 cereais que também são boas fontes de proteína: a quinoa, o amaranto e a aveia. A aveia é uma excelente fonte de proteína. A aveia varia entre 15 a 17 gramas de proteína, ou seja, a aveia tem o dobro de proteína que tem no feijão. No feijão ali que varia de 6 a 9. Excelente fonte de proteína. Mas ela também é uma fonte de carboidrato. Agora, um detalhe importante: quando você for montar o seu plano alimentar, para deixá-lo equilibrado, já sabendo que essas são as fontes de proteína, você precisa combinar pelo menos 2 fontes de proteína por refeição. Pelo menos 2. Pode até colocar uma terceira, se for o caso, mas 2. Então vamos só simular um de jejum para a gente poder entender como é que a gente poderia equilibrar a proteína nessa refeição. Eu não vou falar de quantidade que você tem que comer, 50 gramas de aveia, não tem como dizer, porque cada um de nós somos indivíduos, somos diferentes, e aí só numa consulta mesmo, sabendo a necessidade de cada um. Mas vamos tentar simular um de jejum equilibrado aqui? Para a gente montar um de jejum, a gente tem que ter no máximo 2 fontes de carboidrato de manhã, sendo que uma delas vem das frutas.
Então a gente pode comer frutas e mais uma fonte de carboidrato. Se a gente colocar, por exemplo, a nossa fonte de carboidrato, a aveia, ela vai cumprir o papel de ser uma fonte de carboidrato, mas também vai ser uma fonte de proteína. Por isso, eu acho que a aveia é um dos alimentos mais interessantes para a gente adicionar no nosso de jejum, porque ele já vai cumprir o papel de ser uma fonte de proteína. E eu posso preparar de várias maneiras. Vamos aqui imaginar, o que eu posso fazer com a aveia? Mingau, legal. O que mais? Posso amassar com a banana. Posso fazer uma panqueca de aveia. Posso fazer biscoito. Posso fazer cookie. O que mais? Posso fazer granola. Posso fazer uma vitamina, um smoothie. Wafer, ou waffle, né? É assim que o pessoal fala lá nos Estados Unidos, waffle. Perceberam? Um único alimento, mas olha quantas formas de preparação. Em casa a gente faz bastante, né, o overnight de aveia, que é você deixar a aveia demolhando num leite vegetal durante a noite, com frutas secas, vai hidratar, depois você pica as outras frutas por cima, e aí você tem uma baita de uma refeição ali, com uma boa fonte de proteína e de carboidrato. Então veja, eu tenho várias opções para usar a aveia de manhã. Então se eu colocar a aveia, eu tenho essa vantagem. Eu já tenho uma fonte de proteína. E fechamos o carboidrato. Aí eu preciso de 2 fontes de proteína. O que poderia ser uma segunda fonte de proteína para o nosso de jejum? Pasta de amendoim. Excelente. Se você fizer, por exemplo, eu faço muitas vezes em casa, a banana amassada com aveia e pasta de amendoim. Pronto. Café da manhã completo. Pasta de amendoim, fonte de proteína e gordura. Eu preciso de 2 de proteína, eu tenho a pasta de amendoim e a aveia. Preciso de 2 de carboidrato, tenho a aveia e a fruta. Preciso de uma de gordura, tenho a pasta de amendoim. Pronto, acabou. Refeição simples. Pode amassar, pode bater, fazer uma vitamina, beber, acabou. Percebe que não é uma coisa tão difícil? Agora vamos tentar um outro, rapidinho. Vamos por uma outra opção. Aí precisamos de uma fonte de gordura. Se não for a pasta de amendoim, pode ser um abacate. Ok. Colocamos as frutas. Quem vai ser a nossa fonte de carboidrato da manhã? Tira a aveia agora. É agora que eu quero ver. Tira a aveia. Coloca outra coisa de carboidrato. Pode ser pão, pode ser... Pão, tá bom. Então agora temos pão e fruta, 2 carboidratos. Precisamos de 2 proteínas. Vamos comer nosso pão com o quê? Tofu? Excelente. Ah, mas tofu de manhã? Sim. Tofu de manhã dá para você fazer patês à base de tofu. Se você bate o tofu, você pode fazer ele sem adicionar nenhum outro sabor, uma maionese de tofu ou um tofu piri, fica parecido com um catupiry. A gente faz em casa isso e muitas vezes coloca em cima da pizza, né? Aí dá para fazer um tofulete, que é como se fosse um ovo mexido, mas feito de tofu. Dá para você fazer smoothie. Você vai pegar, por exemplo, bater o tofu com morango congelado, adoçar com um pouquinho de mel ou outra coisa que você goste, um pouquinho de limão, uma pitada de sal. Vai parecer um danoninho. E aí você vai picar várias frutinhas ali por cima e aí você já tem uma refeição proteica com tofu. Só que eu quero 2 fontes, então o tofu vai ser uma. Se a gente fizer, por exemplo, o tofu nessa versão de um smoothie, né, que vai parecer um danoninho, eu posso comer o pão com a pasta de amendoim. E aí fechei. Mas se eu quiser fazer o tofulete para passar no pão, qual vai ser minha segunda fonte de proteína? Um ovo. Eu pensei 100. Mas ok. Se não for uma alimentação vegetariana, que a pergunta foi justamente na alimentação vegana. Se não fosse... A clara de ovo, né? Porque a gema de ovo também é problema, só tem colesterol ali e não traz muita coisa boa. Agora, a clara do ovo é uma opção, como uma fonte de proteína, ok. Mas pensando na dieta vegana, vegetariana, castanhas, aí entra um problema. Castanhas têm proteína? Sim. Mas são fontes de proteína? Não. Porque elas são fontes de gordura, elas são muito concentradas em gordura. Então eu nunca devo olhar para a castanha como uma fonte de proteína. Eu tenho que olhar para a castanha como uma fonte de gordura, que vai agregar proteína. Porque veja só, se você vai lá e come 100 gramas de castanha do Brasil, porque tem 17 gramas de proteína, você morre de esteatose hepática. Aí não vai faltar proteína, mas vai ficar com fígado gorduroso. Então eu nunca posso olhar para a fonte de gordura como fonte de proteína. Fonte de gordura é fonte de gordura e agrega um pouquinho de proteína. Então eu tenho que olhar para esses grãos que a gente falou e também para aqueles cereais. Aquilo vai ser a nossa fonte de proteína. Percebe? Então você tem que parar e pensar um pouco antes de você começar a comer,
Porque a gente come no piloto automático, sem pensar, e acaba faltando proteína muitas vezes nas refeições. Então, esse é um conhecimento super importante, ok? Falamos essa. Vamos para a próxima. Jejum intermitente é recomendado? Olha, o jejum intermitente foi criado por uma pessoa que eu acho que todos nós já ouvimos falar. Quem criou o jejum intermitente? Ou quem foi a primeira pessoa a falar, escrever sobre jejum intermitente? Quem? Mas ele passou para a orientação para alguém escrever. Quem foi a primeira pessoa a escrever? Ellen White. Então, assim, jejum intermitente é uma coisa boa, sim ou não? Sim, Ellen White falava, comer no máximo 3 vezes. Melhor seria 2. É claro que esse 2 não cabe para todo mundo. Mas, por exemplo, hoje, a gente já encontra, né, fisiculturistas que fazem jejum intermitente, que comem 2 vezes ao dia. Só que aí tem um problema. O problema é o seguinte, muitas vezes nessa prática de comer 2 vezes ao dia, as pessoas se esquecem de um detalhe. O nosso metabolismo, ele desacelera ao longo do dia. Isso quer dizer que a gente gasta mais caloria na parte da manhã, menos caloria à tarde e muito menos caloria à noite. Ou seja, o nosso metabolismo noturno é 4 vezes mais lento do que o metabolismo da manhã. Interessante, né? A quantidade de calorias que você gasta durante toda a noite, nas 12 horas de escuridão, é metade do que você gasta em 6 horas na parte da manhã. Isso quer dizer que se você gasta 1.000 calorias de manhã, das 6 da manhã ao meio-dia, você vai gastar só 500 das 6 da tarde até as 6 da manhã. 4 vezes mais lento. Se você vai fazer um jejum intermitente, algo que eu recomendaria para você então é o seguinte, não pule o de jejum. E se for para ficar sem uma refeição, que seja de repente a da noite. Ou você pode distribuir como eu geralmente distribuo. 9 horas da manhã o de jejum, 5 da tarde, mais ou menos, a última refeição. E aí eu fecho por aí. Então, a gente pode, sim, fazer a prática de comer 2 vezes ao dia. Isso não é ruim, isso, na verdade, é muito saudável. Tem uma pesquisa que foi feita na República Tcheca, foi conduzida por 2 pesquisadoras, a Hanna Kaleova e Terezy Pelikanova. Elas conduziram uma pesquisa com um grupo de diabéticos. E quando uma pessoa se torna diabética, a primeira coisa que ela escuta geralmente é o seguinte, você precisa comer a cada 2, 3 horas para não entrar em hipoglicemia. Não é verdade? Só que o diabético, ele sofre de hipo ou de hiper? Hiper. Se o diabético sofre de hiper, por que ele tem que comer a cada 2 ou 3 horas para não entrar em hipo? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Qual é essa coisa errada? É a dose da medicação. Está usando muito remédio. Ou seja, talvez esses seriam as pessoas que conseguiriam controlar o seu nível de glicose só com mudança de estilo de vida, só com mudança de hábitos. Esses são aqueles que não são diabéticos, mas estão diabéticos. Não tem que ficar comendo a cada 2, 3 horas quem é diabético. E aí eles propuseram lá na República Tcheca esse trabalho com o diabético. Um grupo estava comendo 1.500 calorias dividido em de jejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, 6 refeições ao dia, 1.500 calorias. O outro grupo comia de manhã e no almoço, só. As mesmas 1.500 calorias, mas dividido em 2 refeições. Depois de 3 meses, o grupo trocou. O grupo que comia 2 vezes ao dia passou a comer 6, e o que comia 6 passou a comer 2. As conclusões foram de que, para o controle do diabetes, a melhor opção é comer 2 vezes ao dia. Eles emagreceram mais, eles controlaram melhor o diabetes, eles controlaram melhor a fome, sentiram menos fome comendo 2 vezes ao dia do que quem comia 6 vezes ao dia. Por quê? Quanto mais vezes eu como, mais fome eu sinto. O glucagon, que é o hormônio da fome, subiu, um hormônio envolvido no processo da fome. E no grupo que comia 2 vezes, ele despencou brutalmente. Ou seja, jejum intermitente é uma prática interessante. Porém, cuidado para não deixar para colocar a maior parte das suas calorias no período da noite. O ideal seria, se você dividir para fazer entre de jejum e almoço, 60% no de jejum, 40% no almoço. Se fosse fazer de manhã e à tarde, 70% de manhã, 30% no final do dia. Ok? Essa seria a melhor distribuição das calorias. Pensa no volume de comida que você come, 70% coloca de manhã, 30% coloca no jantar. Ou 60% no almoço e 60% no de jejum,
40 no almoço. Essa seria a melhor forma, eu acho extremamente interessante. Mas para conseguir fazer um jejum intermitente, você precisa comer alimentos na versão integral. Porque na versão refinada, eles absorvem muito rápido, gera um pico de glicose, seu corpo reage produzindo muita insulina, gera um quadro de hipoglicemia de rebote, e você vai passar mal, vai sentir fome, em intervalo de tempo muito curto. Tem que comer comida na versão integral. Alimento integral, saciedade prolongada. Alimento refinado, fome muito rápido. Então é impossível fazer um jejum intermitente comendo arroz branco, comendo farinha branca, né, pão branco, pão francês, né, o cacetinho do jeito que vocês chamam. Não sustenta, não dá. Tem que ser integral. Aí vale a pena. Sistema linfático. Nossa. Mas será que a pessoa está com muita retenção? Bom, nosso sistema linfático é o sistema de transporte de gordura. A boa parte da gordura do nosso corpo, ela circula pelos vasos linfáticos. Depois ela sai na região do ducto torácico, aqui próximo do coração, para que aí desemboque toda aquela gordura dentro do vaso sanguíneo normal. Então, assim, o sistema linfático é o sistema de transporte de gordura. Mas muitas vezes as pessoas, por uma prática de atividade física que não existe, né, elas têm uma certa dificuldade de circular a gordura nessa região. E ela vai começando a gerar retenção de líquido, dores e um monte de outros problemas. Aí eles vão e fazem aquelas massagens linfáticas para tentar tirar a gordura, né, dessas regiões que ficam presas dentro dos vasos linfáticos. Isso é um risco se você fizer só a massagem linfática sem fazer atividade física, porque você vai tirar a gordura que está dentro dos vasos linfáticos e jogar para a corrente sanguínea. E aí você tem que fazer exercício para queimar essa gordura, porque senão vai aumentar o seu nível de colesterol. Né? Então você tem que tomar cuidado com relação a isso. Agora, com relação ao sistema linfático, que é importante a gente entender também que é um dos cânceres, né, muito comuns hoje, né, são cânceres no sistema linfático. Né, e isso é problema, principalmente para as mulheres que tiveram câncer de mama, porque ele pode se espalhar para o sistema linfático. Então tem que tomar muito cuidado. Mas agora, como a pergunta ficou ampla, fica difícil a gente falar muita coisa sobre o sistema linfático, porque eu não sei qual era o propósito. Mas uma coisa é certa, é o local onde faz transporte de gordura, e a gente tem que fazer atividade física para que a gente não fique retendo gordura nessa região, que se torna um perigo para nós também. Ok? Então, engatando na questão do perigo, vamos falar sobre inflamações. Ixi, aí a gente precisa de horas. Está na hora de encerrar já. Então, encerramos com essa. Tá. Não, mas acho que dá para fazer mais uma depois. Eu vou falar rapidinho. De inflamação, eu quero só destacar para vocês algumas coisas. Primeiro aspecto é a bola da vez da ciência. O que a ciência mais tem estudado hoje é a inflamação. A bola da vez antes da inflamação era dor. Só falava de dor, 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 dor. Agora é inflamação, inflamação, inflamação. E aí eu quero destacar para vocês o seguinte. Primeiro aspecto. Todo mundo que está acima do peso está inflamado. Gordura é tecido inflamatório. Gordura em excesso gera inflamação no seu corpo. Por que na pandemia um dos fatores de risco para a doença, né, para o tal do Covid, era a obesidade? Justamente porque as pessoas estão inflamadas por causa do percentual de gordura alto. Se elas estão inflamadas, o que isso quer dizer? Que o sistema de defesa delas, ao invés de estarem lá na torre de comando, que nem eu comecei ontem, né, falar sobre saúde para vocês, do físico, e aí eu disse que tinha os linfócitos T naive que ficavam na torre de comando, eles não estão lá. Eles não estão ali, né, observando a entrada de um invasor no seu corpo para ele poder combater. Ele já está combatendo a gordura, porque ele entende que aquela gordura já é um invasor. E o seu corpo está com o sistema imunológico envolvido em combater a gordura em excesso. E ao estar envolvido em combater a gordura em excesso, ele está gerando os processos inflamatórios. Aí você vai liberar um monte de citocinas, e isso se torna um perigo para nós. Vários problemas são decorrentes, muitas vezes, dessa grande quantidade de citocinas inflamatórias que são liberadas enquanto o seu corpo está combatendo a gordura. Essas citocinas inflamatórias, elas podem desencadear, por exemplo, câncer. Elas podem desencadear, por exemplo, problemas cardíacos. Por isso que a obesidade se torna um fator de risco para o coração, um fator de risco para o câncer. Porque o seu corpo está produzindo citocinas que são dentro de um processo de combate à gordura. Processo inflamatório. Isso é perigoso. Então, de inflamação, esse é um dos aspectos mais importantes que a gente tem que destacar. Controle de peso. Percentual de gordura baixo. E não fique pensando assim, tem um peso ideal. Não, tem um percentual de gordura ideal. A gente sempre tem que pensar dessa forma. Sempre tem que pensar dessa forma. Mulheres, observem para que o seu percentual de gordura esteja abaixo de 30%. Homens,
Ideal abaixo de 20% percentual de gordura, para que aí sim a gente possa estar numa condição, né, de não estar gerando inflamação pelo excesso de gordura. Só que hoje eu posso dizer para vocês, é muito comum alguém fazer uma bioimpedância, que é o exame que a gente faz para poder analisar o percentual de gordura, e descobrir que está com mais de 40%, 50% às vezes do peso composto por gordura. Isso é risco. Risco cardiológico, risco para câncer, risco para diabetes, né, risco para um monte de outros problemas. Então tem que cuidar. A inflamação, ela é hoje amiga ou companheira, digamos assim, amiga não, mas companheira de muita gente por causa da obesidade. Outro aspecto que a gente tem que considerar quando pensa em inflamação é que o nosso organismo muitas vezes também está sofrendo de problemas inflamatórios em virtude das questões emocionais. Porque quando o seu nível de cortisol fica mais alto, o cortisol alto ele abre brecha para você ter mais processos inflamatórios. Então, o cuidado do padrão emocional é essencial. Quando você pega essas doenças autoimunes, as doenças autoimunes elas têm uma relação direta com o seu padrão emocional. E as doenças autoimunes geralmente elas geram muita inflamação. Você pega, por exemplo, uma artrite reumatoide, gera muito processo inflamatório. Você pega um lúpus eritematoso, gera muita inflamação. Ou seja, as doenças inflamatórias, ou as doenças que são autoimunes, elas têm uma relação direta com o processo inflamatório. Então, tem que cuidar do padrão emocional também, porque isso abre uma brecha enorme para a inflamação e o desenvolvimento dessas doenças autoimunes. Outro aspecto importante sobre a inflamação é cuidar do intestino. O nosso intestino, ele é uma barreira. E olha como é que é importante. Quando você está com o alimento na boca, ele está dentro do seu corpo ou fora do seu corpo? Fora. Quando ele está no seu estômago, dentro ou fora? Fora. Quando ele está no seu intestino, dentro ou fora? Fora. Quando que ele está dentro do corpo, então? Quando ele é absorvido pela barreira intestinal, as células que são os enterócitos intestinais fazem com que os nutrientes passem do espaço intestinal, da luz intestinal, para a corrente sanguínea. Aí quando entra no sangue, está dentro do corpo. Entenderam? Então o nosso intestino ele é uma barreira. Nosso intestino é uma barreira íntegra que serve de proteção. Ele faz parte do nosso sistema imunológico, assim como a nossa pele faz parte do sistema imunológico, que é uma barreira para não ter entrada. Não é verdade? A nossa pele não está aqui justamente para impedir. Quando você, por exemplo, está num local e começa a ventar muito e aí vem um cisco para entrar no seu olho e você pisca, não é uma barreira para tentar impedir a entrada? O seu intestino é uma barreira também para impedir a entrada de compostos tóxicos, para impedir a entrada de micro-organismos que vão gerar processos inflamatórios. O grande problema é que muitos de nós comemos qualquer coisa, bebemos qualquer coisa, não cuidamos com o padrão de alimentação e aí começamos a sofrer com um problema chamado leaky gut, que é permeabilidade aumentada a nível intestinal, fazendo com que moléculas acabem passando íntegras, sem sofrer processo de digestão. Então tem muita gente hoje que, por exemplo, tem carboidrato que ainda não poderia ter sido absorvido para a corrente sanguínea porque não terminou o processo da digestão dele. Ele ainda está na forma de disacarídeo, e é só um monossacarídeo, que é a molécula mais simples do açúcar, por exemplo. A frutose é um monossacarídeo, a glicose é um monossacarídeo, a galactose é um monossacarídeo. Agora, quando você vai utilizando o processo de formar dímeros, né, que são juntar dois monossacarídeos, você forma os disacarídeos. A lactose, por exemplo, o açúcar do leite, é um disacarídeo, é galactose mais glicose. Se você pega a maltose, é glicose mais glicose. Se você pega a sacarose, que é o açúcar da cana, é a glicose mais a frutose. Então, isso são disacarídeos. Eles não podem passar pela barreira do intestino. Só que o que tem acontecido? Por causa de uma permeabilidade aumentada a nível intestinal, os liquigantes que a gente vai desenvolvendo, isso faz com que essas moléculas que ainda não poderiam chegar no sangue, cheguem no sangue. E elas geram inflamação. Então, a nossa barreira intestinal, ela não está íntegra mais, e esse é um outro motivo que as pessoas estão sofrendo muito com problemas inflamatórios, por causa do problema intestinal, ou até mesmo as doenças inflamatórias intestinais, pela grande quantidade de consumo de leite, que aí você tem a caseína, que é um problema, ou a grande quantidade de consumo de glúten, que também pode ser uma proteína muito alergênica a nível intestinal. Isso tudo vai gerando mais permeabilidade, vai piorando, e aí você vai desenvolvendo outros problemas intestinais. Aí vem a retocolite ulcerativa, vem uma doença de Crohn e assim por diante. Então veja, a questão é, toda doença começa com um processo inflamatório. Então nós temos que cuidar dessa questão de inflamação. E aí eu vou dar uma última dica com relação à inflamação e responder mais uma pergunta, que é o seguinte.
tem algo que nós precisamos observar com carinho, que diminui muito os processos inflamatórios no nosso corpo, que é manter o nosso nível de vitamina D normal. Hoje, no Brasil, de cada 10 brasileiros, 7 têm um nível de vitamina D baixo. E lembra dos princípios que a gente estava falando de saúde, ar puro, descanso, exercício, luz solar, água, nutrição, temperança, esperança? Pois é, um deles é a luz solar. A gente quase não toma sol, e quando toma num horário que também não favorece a produção de vitamina D. O sol da manhã é essencial para nós, para melhorar o nosso humor, para estimular a produção de serotonina. O sol da manhã, antes das 9. Mas ali, das 11 da manhã até 1h59, ou seja, naquelas 3 horas cheias, 3 horas das 11 ao meio-dia, do meio-dia a 1, da 1 às 2, é o horário que os raios UVBs incidem sobre a nossa pele e estimula a produção de vitamina D. Começa formando a pré-D3 na pele, depois vai para o rim, forma o 25 vitamina D, 25 hidroxi, né? Depois o 1,25 de hidroxivitamina D lá no rim, e aí você termina o processo. Fígado e rim estão envolvidos no processo de produção de vitamina D. Tem que comer boas fontes de gordura e tomar sol. Só que como a gente não toma esse sol, precisa suplementar a vitamina D. Se ela estiver baixa, nós já estamos num nível de inflamação. Ela já abre porta para você ter qualquer tipo de inflamação. É nesse meio de vitamina D baixo que aparece o câncer. Ou seja, precisamos cuidar. E aí o que eu diria, como algo importante para você diminuir processos inflamatórios, é mantenha seu nível de vitamina D satisfatório. Para pessoas que têm menos de 60 anos, minha recomendação é você conseguir manter o seu nível de vitamina D em 40 nanogramas por decilitro de sangue. Acima de 40. Para quem tem menos de 60. Algumas pesquisas já têm mostrado que para mais de 60 anos vale a pena você buscar um nível de vitamina D acima de 60, para diminuir principalmente o risco para doenças degenerativas do sistema nervoso central, ou seja, Alzheimer, demência, Parkinson, esclerose múltipla. Então, manter o nível de vitamina D acima de 60 para quem tem mais de 60 anos e acima de 40 para quem tem menos de 60 anos. Isso é essencial. Se você não fez exame de vitamina D esse ano, faça. E faça a reposição se necessário. Ok? De inflamação era isso. Teria mais coisa, mas eu acho que já deu. Mais uma, e a gente encerra. A última, então. Tem algumas que já acabou respondendo. Consequências da dependência do açúcar. Uau. Vício. Drogado, literalmente. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, no Scribe Research Institute da Califórnia. Eles pegaram um grupo de camundongos, obrigado, Morgana. Eles pegaram um grupo de camundongos e começaram a oferecer para esses camundongos cheesecake. Por exemplo, a minha esposa ensina a fazer cheesecake, mas saudável. Você vai fazer no curso aqui do Safe, não é? Cheesecake. Alguém vai no curso do Safe? Ah, alguns vão. E os outros vão ficar só querendo saber o que aconteceu lá, né? Fazer o quê, né? Ano que vem tem mais. Eles começaram a dar cheesecake para os ratos, ricos em açúcar e gordura. E eles queriam justamente analisar qual era o impacto desse açúcar e gordura no cérebro dos ratos, no desenvolvimento de dependência. Os ratinhos começaram a comer açúcar e gordura e foram expostos ao primeiro teste. Eles colocaram os ratos dentro de uma gaiola. Esse tipo de dieta, que não é o padrão normal de comer ração, a gente chama de dieta de cafeteria. Eu, por exemplo, trabalhava com um tipo de dieta de cafeteria também, quando estava fazendo mestrado com os meus ratinhos, para poder medir como que a dieta de cafeteria interferia na produção de serotonina a nível intestinal, onde nós temos ali as células enterocromafins, e aí você tem uma redução do número de células enterocromafins quando os ratos comem pouca fibra, quando eles comem essa dieta de cafeteria, rica em açúcar e gordura e pouca fibra. Aí você diminui a produção de serotonina e depois precisa ir no médico para tomar um antidepressivo. Muitos dos problemas psiquiátricos começam a nível intestinal, acredite. E aí os ratinhos foram colocados no primeiro teste para saber como é que seria o padrão de comportamento deles, porque eles estavam acostumados a comer açúcar e gordura na forma de cheesecake. Então eles colocaram os ratinhos numa gaiola, colocaram o cheesecake na outra gaiola e ligaram as duas gaiolas com um tubo de acrílico revestido por eletrodos, ou seja, se ele se metesse a besta de entrar ali, ia tomar choque. Lá os cheesecake, aqui os ratinhos e a água. O que vocês acham que eles preferiram? E tinha ração. Você acha que eles preferiram ficar com aguinha e ração? Ou tomar choque na ida para comer cheesecake e choque na volta para beber água? E aí? Tomar choque.
Só que aí nós temos um problema. Pensa comigo na pergunta que eu vou fazer. Quem tem um instinto de sobrevivência maior? O ser humano ou o rato? Pensa bem. Quem tem um instinto de sobrevivência maior, o ser humano ou o rato? É só você pensar no que você coloca na sua mesa todos os dias, que você vai descobrir se o seu instinto de sobrevivência está bem aguçado ou não. A gente tem morrido pelas nossas escolhas, sim ou não? A gente tem cometido suicídio a conta-gotas. Os ratos não. Os ratos têm um instinto de sobrevivência super aguçado. Só que eles preferiram levar choque para vir comer cheesecake. Isso quer dizer que o padrão de alimentação mexe no instinto de sobrevivência. Uau! Assustador isso, não é? É ou não é? Já está fraco. É ou não é? Claro que é. Isso é apavorante se a gente for analisar do ponto de vista de que eu interfiro no padrão de funcionamento do cérebro através da alimentação. Assustador isso. O açúcar tem dominado a mente das pessoas. Tem dominado. Eu consigo controlar uma pessoa através do açúcar. Eu consegui fazer com que os ratinhos aqui, que têm instinto de sobrevivência aguçado, tomassem choque na ida para comer o cheesecake e choque na volta para poder beber água. Melhor o choque cheesecake do que ficar sem choque e sem cheesecake. Segunda parte da pesquisa. Não tinha mais gaiolinha com cheesecake. Tinha ratinho dentro da gaiolinha com água e ração. Sabe qual foi o comportamento dos ratos? Morreram de inanição. Eles tinham uma comida. A fonte da sobrevivência estava ali. Mas eles olharam e falaram: não tem cheesecake? Não, prefiro a morte. Os ratos preferiram morrer do que se alimentar de ração. Com alto grau de instinto de sobrevivência, os ratos preferiram a morte. Esse é o efeito do açúcar, junto com a gordura. Na terceira parte, eles pegaram aqueles ratos que morreram, e foi a grande maioria, abriram a cabeça dos ratos, pegaram o cérebro dos ratos e foram estudar o cérebro deles. Ao estudar o cérebro dos ratos, eles perceberam: nós temos 5 receptores para a produção de dopamina, que é o hormônio do prazer. D1, D2, D3, D4 e D5. Dopamina 1, dopamina 2 e assim por diante. Eles analisaram o cérebro dos ratos e descobriram que aquela dieta baseada em açúcar e gordura superestimulou a região dos receptores D2 do cérebro dos ratos, que é uma região responsável pela produção de dopamina, que é o hormônio do prazer. Só que o assustador é que o açúcar e a gordura estimulou os mesmos receptores que são estimulados quando você faz uso de cocaína e heroína. A conclusão da pesquisa é de que açúcar e gordura vicia tanto quanto cocaína e heroína. Só que a diferença é que você precisa se expor mais vezes ao uso do açúcar e da gordura para desenvolver uma dependência. Mas depois que desenvolveu, para vencer o vício, é tão difícil quanto deixar de usar drogas ilícitas. Esse é o efeito colateral do açúcar no cérebro. Teria muitas horas para falar sobre o efeito do açúcar em outras regiões do seu corpo. Mas o cérebro, para nós, deve ser considerado o órgão mais importante do nosso corpo. Deus fez você dividido em 3 cavidades: abdominal, torácica e o crânio. E os membros superiores e inferiores, mas 3 cavidades. Região abdominal, cercada por peles, órgãos importantes. Região torácica, cercada por peles e uma caixa de ossos.
que são as costelas, órgãos essenciais para a vida, coração e pulmão. Cérebro, uma caixa de ossos. O órgão mais importante foi colocado na região mais protegida. Seu cérebro está na região mais protegida do seu corpo. Mas só você pode permitir que alguém tenha o controle da sua mente através do estilo de vida que você leva. O cérebro é a capital do seu corpo, por isso foi colocado numa região estratégica bem protegida. Mas através dos seus 5 sentidos, você pode abrir as portas e permitir que alguém tome conta da sua mente. Aqueles ratinhos se tornaram vulneráveis a partir do momento que o açúcar agiu no cérebro deles. Quantos de nós hoje não somos escravos da comida ou escravos de um estilo de vida inadequado? Porque os 5 sentidos nossos estão sendo o único canal de comunicação que a gente tem com o mundo e tem sido mal utilizado. Está permitindo com que coisas dominem a nossa mente. Nós estamos vivendo uma era de influenciadores digitais, sim ou não? Mas nós, como igreja, precisamos viver uma era de influenciadores espirituais. E muitas vezes nós estamos sendo influenciados e não influenciando. O estilo de vida que eu e você leva demonstra quem está no controle da nossa mente. E é impossível servir a 2 senhores. Ou servimos a Deus, ou o inimigo de Deus. As nossas escolhas, elas estão diretamente ligadas com a saúde física, mental, social, mas também a espiritual. Isso é um aspecto importante. Fique ligado nisso. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. E a única forma de ter vida abundante é estando ligado com Ele. E para estar ligado com Ele, você tem que ter um estilo de vida saudável. Porque você tem que tomar a decisão diariamente de permanecer ligado a Ele. Esse é o processo da santificação. Deus abençoe vocês. A Nete vai cantar o Pai Nosso para nós encerrarmos. Só o Pai Nosso, meu bem. É uma oração, em vez de eu orar, você canta. Nossa amiga pediu, Nete. Eu tenho que usar um artifício, senão não convenço. Ela só vai cantar o Pai Nosso para nós, a capela. E vou pedir para que você fique em pé e com os olhos fechados enquanto ela canta. E que essa seja a nossa oração para nos despedirmos. E aí a gente se encontra amanhã cedo para continuar. A Nete falou que está muito tarde, são 9h20. 9h30 horário do sono da beleza. Em 10 minutos você chega em casa. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Uma boa noite para vocês. Se vocês me permitem, hoje eu não ficaria à porta para que a gente ganhasse tempo e pudesse ir mais rápido para casa. Nos encontramos amanhã cedo e aí nós vamos conversar um pouquinho a respeito de saúde espiritual. Bom descanso a todos vocês, um feliz sábado. Foi um prazer receber cada um de vocês aqui nesta noite.